Olá, meus amigos, estamos de volta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E na introdução, pensamos o que tem de realmente, de uma forma surpreendente, algo que nos salta aos olhos, é quando chega-se ao resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Sócrates viveu mais ou menos 450 anos antes de Cristo. Platão entre 350 e 450. Platão era o principal, um dos discípulos de Sócrates, mas talvez o principal discípulo. Sócrates, grande pensador grego, nada escreveu. Quem escreviam eram seus discípulos, mas é um grande pensador. E algo que é bastante surpreendente é que Sócrates foi condenado e foi levado a julgamento. E no julgamento, sua esposa, sua companheira, estavam presentes. E eles queriam que o Sócrates desdissesse, desafirmasse aquilo que ele pregava na praça pública, os seus pensamentos. E Sócrates não disse uma palavra contra aquilo que outrora ele havia falado. Então ele foi obrigado, mesmo com os apelos da esposa, da companheira, obrigado a beber cicuta, condenado pelos fariseus daquele tempo. Essa figura farisaica, os fariseus, eles sempre existiram, em todos os tempos, até os dias atuais. Existem os fariseus, aqueles de práticas exteriores, aqueles de moral não tão ilibada, aqueles que parecem ser algo e são outros por dentro. Então, Sócrates foi obrigado a beber cicuta e assim ele morreu. E Platão foi talvez seu principal discípulo. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, tem os principais pensamentos deles, que guardam correlação não só com os princípios do cristianismo, que viriam a acontecer mais ou menos 400 anos depois, com a vinda de Jesus. Logo, fica claramente expresso que Sócrates e Platão foram alguns que vieram alicerçar e preparar a vinda de Jesus, mas como também as ideias fundamentais do Espiritismo. Quer ver? Separamos alguns deles. Tem mais ou menos 27 ou 28 itens no Evangelho, no prefácio. Separamos apenas alguns deles. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida a princípios e a ideias do bem e do belo. Notem, antes dessa encarnação, ela já existia, já estava unida a princípios e ideias do que é bom e do que é belo. Se não é exatamente a nossa vida espiritual, a verdadeira vida, aquela que nós nos lembramos de todas as nossas existências e, consequentemente, todos os nossos erros, mas também daquilo que temos que evoluir. E evoluímos encarnando e expiando. Outro, a alma se transvia e se perturba quando se serve somente do corpo para considerar qualquer objeto. Ora, o que é isso senão os deleites e apetites materiais? Quando a gente está encarnado, nós ficamos atrelados a sensações, tudo aquilo que nos rodeia, que se tornam questões prementes e principais em relação àquelas do espírito e da alma. Então, a alma, quando está encarnada em um corpo, realmente ela se transvia e se perturba e fica mais afeita às questões da matéria. E é uma luta que a gente tem que travar constantemente para que nós nos elevemos, para que nós continuemos orando, continuemos nos religando ao nosso Pai. 400 anos antes de Cristo. Outra, enquanto tivermos o nosso corpo,
e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, na corrupção do corpo, nunca possuiremos objetos dos nossos desejos, ou seja, a verdade. Mais uma vez, enquanto tivermos feitos e afeitos e apegados às questões eminentemente materiais e às preocupações eminentemente materiais, ficaremos quase que escravizados por elas. Isso nos afastará do principal desejo, que é a verdade. É a verdade de sermos espíritos que estamos aqui para evoluirmos. A verdade que temos no nosso Pai, que é Deus, que nos dá oportunidades sucessivas de reencarnarmos. Outra, se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Ora, o que é isso? Do pó viemos, ao pó volta. O que morre é o nosso corpo. Nossa alma, o ser pensante, eles já fazem alusão que é um ser que continua vivo após a morte do corpo. E temos que passar, após essa vida, esse estágio, para um mundo igualmente invisível e material, que é o mundo espiritual. 400 anos, hein? Antes de Cristo. Outra, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte os maus. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta... Se a morte fosse a dissolução... Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte os maus. Principalmente os maus ganhariam, né? Pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Olha se não faz sentido. Para aqueles que veem uma única vida como a vida plena, qual o estímulo que eles vão ter para se tornarem pessoas de bem? Eles vão querer praticar todos os tipos de atos, ganhar o máximo de grana possível para usufruir, e quanto mais poderoso for, mais ele se livra de todas as situações. Então, quem numa condição dessa, em que a morte encerra o ciclo completo, quem mais ganharia eram os maus, que iriam barbarizar na vida terrena. Sócrates tem razão. Das duas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem para outro lugar. Isso aí. Pensando que existe uma vida depois em algum outro lugar, como uma possibilidade real. Outra, é pelos frutos que se conhece a árvore. Ora, isso não tem nada a ver com genética, com pai e filho, mas com aquilo que nós plantamos. Só colheremos aquilo que plantarmos e cultivarmos. Outra, todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Não se pode amar a Deus e a Mamon, dito por Jesus. Aquele que ama a riqueza faz de tudo aquilo que a gente possa imaginar e não imaginar para fazer-se e continuar-se poderoso e rico. Logo, esse pode fazer coisas contrárias àquilo que seria bom e útil para o seu desenvolvimento moral, intelectual, espiritual. Outra, ajuizados não serás, supondo que sabes o que ignoras. Ora, só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho conhecimento que eu não sei das coisas. Ajuizados não serás, supondo que sabes o que não sabe. Só sei que nada sei. Então, meus amigos, esse foi uma introdução, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
algumas falas de Sócrates e Platão para mostrar. Lá tem outras, acho que em torno de 27, se não me engano. Mas como mostram os princípios fundamentais do cristianismo que estaria por vir, os valores de amor, da caridade e da fraternidade, assim como a base da doutrina espírita que viria quase 2000 anos depois. Vê se o pessoalzinho era evoluído ou não. Fiquem com Deus e voltaremos em breve com o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Forte abraço.